Aos que nos visitam, nós estamos fazendo uma série de pregações temáticas. E nós estamos falando sobre o custo do discipulado. A mensagem de hoje é a quarta mensagem, e nós falaremos sobre vivermos como o Mestre. Falaremos sobre imitação. E nas últimas semanas, nós estamos refletindo acerca desse custo. E vimos até aqui que seguir a Jesus exige tudo de nós. Mas apenas para lembrarmos qual é o custo de seguir a Jesus. Jesus enfatiza que quem ama mais qualquer coisa acima dele, não pode ser seu discípulo. Ele também diz que aquele que não carrega a sua cruz, esse também não pode ser o seu discípulo. Jesus é claro ao dizer que qualquer ausência do requisito que ele pede, desqualifica o discípulo. Lembramos que o chamado ao discipulado envolve algumas coisas. Como vimos nas outras mensagens, envolve negar a si mesmo, envolve tomar a cruz, envolve seguir o Mestre, envolve aprender com o coração do Mestre, como nosso irmão Fabiano ministrou. Mas esse discipulado envolve também vivermos como o Mestre. E esse viver como Mestre é aquilo que nós chamamos da doutrina da imitação de Cristo. Quando olhamos principalmente para o contexto do primeiro século, um discípulo no judaísmo vivia com o Mestre, observava ali o seu estilo de vida, absorvia seus ensinos e então buscava se tornar como ele. O objetivo principal do discípulo era ser como o Mestre, não apenas saber o que ele sabe, mas viver como ele vive. Acontece que, com o passar dos anos, muitos caíram na falsa ideia de que seguir a Cristo é meramente seguir um padrão moral. É claro que a fé cristã tem a moral, mas ela é superior à moral. E um dos livros que mais se popularizaram com essa ideia é aquele livro famoso que provavelmente você tenha em seus passos, O que faria Jesus? E o pastor Jonas Madureira, comentando acerca desse livro, ele diz que esse livro difundiu uma ideia de discipulado fundamentada na perspectiva de evangelho social. É claro que há a parte social do evangelho, mas nós não podemos reduzir somente a isso. Nós não podemos reduzir o discipulado a um código de padrões morais. Pois para muitos, isso é o que significa ser um seguidor de Cristo. Alguém que imita apenas alguns padrões morais. Agora eu sou cristão, por quê? Eu deixei de beber, de fumar, sei lá. Apenas algo moral, né? As pessoas pensam que ser cristão é isso. E você verá também, meus irmãos, crentes e não crentes, fazendo caridade, cuidando do necessitado, sendo um bom cidadão. Você já ouviu aquela frase, o fulano é tão gente boa, só falta ser crente. Então falta tudo. O evangelho não é apenas algo moral. Sabendo disso, como podemos viver como Mestre? Como podemos ser seus imitadores? E o texto da nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, os versículos 3 a 6. Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia, permanecer com ela aberta, para meditarmos nesse texto, essa noite.
Os irmãos encontraram? 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6. Assim está escrito a palavra do Senhor. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu não sei a sua familiaridade com esta carta, mas costumo dizer que essa carta é uma espécie de álbum de família, onde ele descreve aqueles que são membros da família de Deus. Pois assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus também têm a sua semelhança. E o apóstolo João, ao escrever esta carta, basicamente ele tem dois propósitos em mente. Um deles é expor os erros doutrinários dos falsos mestres, heresias que estavam se infiltrando na igreja. Poderíamos falar da heresia do gnosticismo. Então, o primeiro propósito é combater essas heresias. E é claro que com o passar do tempo, algumas coisas mudam, não é mesmo? Mas as heresias permanecem. Só muda o rótulo. E aqui, nós precisamos ligar um alerta, porque as heresias muitas vezes não vêm de fora. É exatamente o alerta que João está ligando aqui e combatendo. Porque há muitos falsos mestres que estão pervertendo o evangelho dentro das próprias igrejas. E dentre os inúmeros perigos que vemos por aí, nós podemos destacar 3. O primeiro deles é o liberalismo, que nega a Bíblia como palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém partes da palavra de Deus. Dizem que ela tem falhas. Os liberais, eles vão negar os milagres, os eventos sobrenaturais, e eles vão negar a ressurreição de Cristo. Podemos citar também o misticismo, que acrescenta às escrituras rituais e práticas estranhas. A verdade é que, em nossos dias, muitas igrejas se tornaram pagãs. Por que não falarmos também do pragmatismo, onde a verdade não importa mais, e sim os resultados? Igrejas onde o sucesso tomou o lugar da santidade, onde a igreja se tornou uma marca de divulgação, porque é isso que dá resultado hoje. Igrejas onde a mensagem da cruz foi substituída pela pregação da prosperidade, onde falar sobre arrependimento foi trocado por um calmante de autoajuda, e tantas outras coisas. É por isso que João está combatendo as falsas heresias que estavam se infiltrando na igreja. Mas o segundo propósito de João ao escrever essa carta era confirmar quem eram os verdadeiros discípulos. E se observarmos, você está com a sua Bíblia aberta? No primeiro capítulo, João não começa com uma saudação, mas de imediato ele apresenta Jesus. E nesse primeiro capítulo, o apóstolo identifica 3 marcas de um falso discípulo. Primeira marca é, ele tenta enganar os outros. Capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A segunda marca de um falso discípulo é que ele tenta enganar a si mesmo. Capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E terceira marca de um falso discípulo é, ele tenta enganar a Deus.
capítulo 1, versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É interessante que após apresentar essas marcas no capítulo 1, agora no capítulo 2 que nós lemos, ele vai falar das marcas do verdadeiro discípulo. E para pensarmos juntos, precisamos nos perguntar, à luz desse texto, quais são os critérios para avaliarmos se de fato eu e você somos salvos, discípulos de Jesus? O que de fato nos faz mostrar que estamos caminhando no caminho de Jesus? O que de fato nos faz mostrar que estamos vivendo como Jesus? De forma breve, resumida, poderíamos dizer que só podemos conhecer um discípulo verdadeiro verificando a sua vida com o modelo perfeito que é Jesus. O cristão precisa andar como Cristo andou. Ele precisa amar como Cristo amou. Ele precisa imitar o seu mestre. E pensando no texto da nossa meditação, como podemos então conhecer esse mestre? Como podemos, depois disso, depois de conhecê-lo, como podemos viver como o mestre? No primeiro século, os gregos pensavam que podiam conhecer a Deus exclusivamente por meio da razão. Isso é, pelo racionalismo. Os falsos mestres do gnosticismo desprezavam os cristãos porque se julgavam ser superiores, porque os cristãos tinham fé, enquanto eles tinham conhecimento. O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento. Eles se consideravam superiores aos outros homens. Para eles, o caminho para Deus era o intelecto. Apenas isso. A verdade é que há muitos assim hoje. Conhecem muito. Você pode discutir teologia com eles, que os caras são gênio, são bons. Mas é que nem você cortar uma veia. Sabe quando você corta uma veia, o que acontece? Sangra. Quando acontece com esses caras, quando a veia é cortada, não sangra porque não tem vida. Mero conhecimento intelectual apenas não serve de nada. Era exatamente essa a ideia do gnosticismo. Mas a gente não pode cair num outro extremo também. O cenário muda. E posteriormente, há aqueles que buscavam encontrar Deus na experiência emotiva. Principalmente com o surgimento das religiões de mistérios. E um grande destaque é dada à questão emocional e mística. Para eles agora a proposta não era conhecer a Deus. A proposta era sentir Deus. Eu acho que essa tendência está muito em alta nos dias de hoje. Muitos adentram as igrejas a fim de sentir um arrepio, a fim de saírem emocionadas. E as pessoas acabam baseando a espiritualidade nisso. Hoje eu me emocionei no culto, eu até chorei, então o culto foi bom. Não. Você não pode basear a sua espiritualidade meramente nas suas emoções. Eu quero abrir rapidamente um parênteses aqui. Eu pergunto, você quer avaliar o que é um bom culto? 3 coisas. Primeira é, eu prestei um culto ao Senhor? Eu ofereci o meu culto ao Senhor? Ou será que eu estou mais preocupado em encontrar erros e criticar? Será que eu estou mais preocupado em apenas, eu quero sentir esse arrepio? Segunda coisa, os louvores exaltaram a Cristo. Terceiro, a palavra de Deus foi pregada com fidelidade. Então você está diante de um culto que agrada ao Senhor.
É dessa maneira. Deus estabeleceu maneiras para cultuá-lo. Não é conforme nós achamos, mas é conforme Ele disse que deveria ser. Se um culto cumpre esses requisitos, então você está diante da própria palavra de Deus, do próprio Deus falando com você. Voltando, conhecimento de Deus também não é adquirido pelo que sentimos, mas o conhecimento de Deus vem por meio da revelação. Como assim? Só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou, e se revelou de forma plena e final em seu Filho Jesus Cristo. O conhecimento de Deus não é produto da especulação humana, nem de experiências emocionais, mas da revelação do próprio Deus ao homem por intermédio de Cristo. É por isso que, em primeiro lugar, só é possível imitarmos se de fato conhecemos. E como isso se dá? Versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. William Barclay diz que a comunhão com Deus e conhecimento de Deus são dois lados da mesma moeda. Ou seja, quando João está falando de conhecer, ele não está falando meramente de quem Jesus é, mas ele está dizendo que conhecer tem a ver com relacionamento e obediência. Isso era um choque para a cultura da época, e também é um choque para a nossa cultura, porque muitos em nossos dias dizem que conhecem a Jesus, mas não vivem uma vida de obediência a Ele. Podemos dizer que o conhecemos, não meramente pelo que nós sabemos ou o que sentimos dele, mas sim se obedecemos os seus mandamentos. E onde os seus mandamentos, a sua vontade está revelada a nós? Nas Sagradas Escrituras. Não há como conhecê-lo longe da palavra. Mas esse conhecer aqui, conhecer das Escrituras, não é apenas algo teórico, mas é um conhecimento que alcança o coração. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Você não pode dizer que conhece se não há mudança de vida, não há transformação. Pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, ele diz que não conhecemos a Deus pelo tanto de informações que temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos na vida. Se a sua vida contradiz as suas palavras, o seu conhecimento de Deus é falso. É por isso que João diz que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro conhecimento de Deus, resulta em obediência. É o próprio Jesus quem diz isso também. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. João deixa bem claro que a única maneira que podemos mostrar que conhecemos a Deus é lhe obedecendo. E a única maneira que podemos mostrar que estamos em comunhão com Ele é imitando. Mas sabe o que João faz? João também apresenta o outro lado. Ele não está muito preocupado com o que vão achar dele ao dizer no versículo 4, que aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meus irmãos, o pior dos enganos é o autoengano.
Aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão enganados simplesmente porque vivem como querem. Não há arrependimento, não há mudança de vida, não há uma vida santa perante Deus. Pelo contrário, vive uma vida de longe da obediência. Em nada reflete o caráter de Cristo. Mas esse é um ótimo momento. Quem sabe você, meu irmão, tem vivido dessa maneira. Esse é o momento onde você pode pedir ao Espírito Santo de Deus para que sonde a sua vida, o seu coração. E se for assim que você está vivendo, arrependa-se agora mesmo e peça ao Senhor para que Ele transforme a sua maneira de viver. Se submeta ao senhorio de Cristo. Não queira reinar no lugar de Cristo. Deixe as suas vontades, deixe a sua maneira ímpia de viver aos pés da cruz e clame a Ele por uma transformação radical. Uma transformação à imagem de Cristo. Que as pessoas, ao te olharem, não enxerguem você, mas que enxerguem a Cristo Jesus. Que você possa dizer: agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Outra coisa, viver em obediência ao Mestre é uma prova de que Deus está em nós e nós estamos nele. Como assim? É o que vemos no versículo 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Percebam que o amor a Deus não é um mero sentimento, mas é uma obediência a Ele. Charles Dodge dizia que conhecer a Deus é experimentar o seu amor em Cristo e devolver esse amor em obediência. A obediência não apenas prova que conhecemos a Deus, mas também nos assegura que estamos em comunhão com Ele. Isso deve nos levar à imitação de Cristo, a nos fazer vivermos como Mestre. Aí chega no versículo 6, e João eleva um pouquinho mais o padrão da vida cristã. Como é essa imitação? Versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Pouca coisa? Fácil? Claro que não. Mas dizer que está nele, implica em permanecer em comunhão com Cristo. Mas João enfatiza que essa comunhão deve se refletir em uma vida que segue os passos de Jesus, a vida de Jesus. Diz o texto, andar como Ele andou. Significa então, como discípulo, eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida de amor, de humildade, obediência ao Pai. Jesus é o exemplo perfeito. Esse chamado nos lembra das palavras de Jesus em João 13, onde Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Como eu disse, imitar a Cristo não é uma tarefa fácil, mas é possível pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, esse texto revela uma verdade central do cristianismo. Conhecer a Deus não é apenas uma questão de professar fé, mas de viver uma vida transformada pela obediência aos seus mandamentos. E o que João está fazendo aqui é nos desafiando a examinarmos a nossa fé, perguntando se as nossas ações refletem o nosso relacionamento com Deus. A obediência, ela não é um fardo, meus irmãos. Ela é um privilégio que demonstra o amor de Deus sendo aperfeiçoado em nós. E esse trecho, esse texto que meditamos,
nos convida a alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, vivendo da maneira que glorifique o nome de Cristo. Porque a imitação de Cristo, como destacado no versículo 6, é o ápice do chamado cristão. Jesus é o nosso exemplo perfeito. É a Ele que devemos imitá-lo. É a Ele, é como Ele que devemos viver. Santidade, amor, humildade. Esse texto também nos lembra que a fé cristã é prática e relacional. Não se trata apenas de conhecer a Deus intelectualmente, mas de viver em íntima comunhão com Ele, permitindo que a sua verdade transforme nossas vidas. É por isso que a fé cristã é um convite à imitação do nosso Mestre. Foi para isso que fomos criados, nos parecermos com o Filho de Deus. Eu quero finalizar com algumas aplicações diante do que nós ouvimos. Versículo 3 diz que sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Isso significa que não existe fé verdadeira sem obediência visível. Você pode dizer que crê em Jesus, pode até frequentar a igreja, conhecer das Escrituras, mas se a sua vida não mostra transformação, arrependimento e obediência à palavra, você ainda não entendeu o que é seguir a Cristo. Obedecer não é uma opção para os que conhecem Jesus, mas é a evidência de que realmente conhecemos. É por isso que eu quero que você examine esse texto, medite nele durante a semana, porque esse texto é como um espelho. Esse texto nos coloca frente a frente e nos faz perguntarmos: será que eu tenho andado como Cristo andou? Será que eu tenho apenas dito por aí que eu sou um cristão? Talvez isso constranja você. Mas é o Espírito Santo que está trabalhando no seu coração agora mesmo. E mostrando que se há incoerência, você pode clamar agora mesmo por arrependimento e uma nova vida. A graça de Cristo está disponível para transformar a sua vida, meu irmão. Não importa os caminhos pelos quais você andou ou tem andado, em Cristo há perdão e transformação. Amém? Versículo 6 também diz que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Por isso, seja um exemplo para o seu cônjuge, para os seus filhos, no trabalho, na faculdade, na escola. Não há discipulado mais poderoso do que pai, mãe, cônjuge, que imita a Cristo. Que a sua casa veja Jesus no seu comportamento diário, no modo como você fala, como corrige, como perdoa, como serve, como ama. Faça também da palavra ao centro da sua família. Discipule seus filhos com a palavra, ore com eles, leia com eles, viva a fé diante deles. Eles estão aprendendo o que é viver como mestre, observando eu e você. Nós como igreja, como podemos imitar a Cristo? Perdoe, sirva, suporte, exorte em amor. Viver como mestre é também viver como ele viveu entre os discípulos, com humildade, paciência, compaixão. Ajude outros a viverem como mestre. Discipulado é um chamado para ajudarmos outros a imitarem a Jesus, não outra coisa. Que as suas conversas sejam conversas edificantes, que exalte a beleza de Cristo. Caminhando para o final, como vivemos como imitadores de Cristo no mundo? No trabalho, na escola, na vizinhança. Viva de forma coerente com o Evangelho. Meus irmãos, muitos hoje têm aversão à fé cristã por conhecerem crentes que não vivem como mestre.
seja diferente. Povo de Deus, este é o custo do discipulado. Esse é o padrão inegociável para aqueles que pertencem ao Mestre. Perceba que não se trata de um cristianismo superficial, de conveniência, onde Jesus é apenas um acessório religioso aos domingos, mas se trata de uma vida moldada pelo caráter de Cristo, visivelmente transformada pelo Evangelho. Perceba, o apóstolo João não suaviza as palavras. Ele não diz que é ideal ou desejável andar como Jesus. Ele afirma: aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Esse deve é absoluto, é um imperativo, é um dever, não é uma opção. Mas como eu disse, esse dever não é pesado para os que nasceram de novo. Pois o jugo de Cristo, não é, Fabiano, como vimos semana retrasada, é suave, seu fardo é leve, porque Ele caminha conosco e nos concede seu Espírito, que opera em nós, tanto querer como o realizar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua poderosa palavra, que é viva e eficaz. Bendizemos o teu santo nome. Te louvamos por esse tempo onde podemos desfrutarmos dos louvores, da pregação, e diante daquilo que ouvimos nessa noite, nós queremos cada dia mais sermos teus imitadores, não pela força do nosso braço, mas pelo teu Espírito que caminha conosco. Que o seu Espírito transforme dia após dia o nosso coração, que possamos conhecê-lo na medida em que vamos obedecendo. Queremos ser parecidos com Jesus. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso que nós clamamos: transforma dia após dia o nosso coração e a nossa maneira de viver, para que possamos viver uma vida que glorifique o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem pode já chamar as crianças?